igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós encerramos uma série sobre os 5 solas da Reforma. A nossa prática é trabalhar a exposição de livros de forma sistemática e, após concluirmos já alguns livros aqui na nossa igreja, nós pregamos sobre os 5 solas. E eu achei por bem, agora que nós estamos chegando no final de ano, não iniciar uma nova série, mas pregar alguns textos que são frutos da minha devocional, da leitura diária, sequencial da Escritura, principalmente do Novo Testamento, que eu costumo ter a prática de ler, reler, ler de novo, e sempre gosto de fazer isso. E alguns textos saltam aos nossos olhos, vêm ao nosso coração, e até o final do ano eu quero compartilhar o fruto das leituras diárias. E pela manhã nós estivemos pensando em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12. Falamos sobre o tema o mensageiro, a mensagem e os ouvintes, destacando a vida, a pregação e o público de João Batista. A pregação teve um cortezinho, porque nós tivemos uma queda da internet, então, se você for olhar lá no YouTube, está faltando um pouquinho do início da pregação. Mas eu vou voltar ao texto, não para pregar de novo o mesmo sermão, mas porque nós ficamos faltando na abordagem uma parte final do texto, na verdade, quase a metade do texto, que trata especificamente sobre o conteúdo da pregação de João Batista e o resultado disso. Então, eu queria convidar a igreja para juntos lermos mais uma vez Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, e nós vamos dar ênfase à palavra do Senhor, praticamente do verso 7 até o final, que foi exatamente a parte que ficou faltando darmos uma atenção maior, tendo em vista o tempo da mensagem. Mas vamos ler o texto todo para que a gente possa trazer a memória e entender o contexto dessa mensagem de João Batista. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, verso 1 ao 12. Só lembrando, eu estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Para aqueles que não conhecem ainda, a Nova Almeida é uma revisão da língua portuguesa da nossa famosa ARA, que é a querida de todos nós. Eu, pelo menos, amo a ARA. Estou me esforçando muito para adotar a Nova Almeida, sabendo que é uma boa versão, uma revisão maravilhosa que foi feita. Mas como eu tenho muitos textos da ARA já decorados, então às vezes eu estou lendo aqui na Almeida e a mente está lá na ARA, né? Pelo tempo, né? Não tem assim o tempo de julho lendo a Almeida Revista e Atualizada, mas já tenho pelo menos um tempinho lendo. Então, vamos ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo,
disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir a Ele que nos abençoe na exposição da palavra e que, de fato, nós venhamos sair daqui conscientes de que Ele tratou com cada um de nós individualmente. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor. E agora, tendo diante de nós a Tua palavra para a nossa reflexão. Ó Deus, que o Senhor se digne de nos abençoar e nos encher do Teu Espírito, para que a porção lida e exposta, de fato, faça diferença na nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Pela manhã, no sermão anterior, eu destacava, à guisa de introdução, que está faltando João Batista nos nossos dias. Não pessoas com o nome João Batista, mas pessoas com a fibra, o caráter, o ministério, a ousadia no Espírito Santo que João Batista tinha. João Batista é um arauto, é um profeta, é um pregador do Evangelho, é um homem levantado por Deus para proclamar a palavra de Deus após um período de 400 anos de silêncio profético. Deus não falava por sonho, por visão, por revelação, por profetas. Quando Malaquias fechou a sua profecia, Deus fez com que, num período de 400 anos, aquele povo ficasse sem nenhuma luz, sem nenhuma mensagem da parte do Senhor. Mas após 400 anos, levanta-se um homem que fugia aos padrões da época, imagine dos nossos dias. Ele se vestia com roupas feitas de pelos de camelo, tinha um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos, de mel silvestre, vivia nos desertos. Era um homem completamente exótico, diferente. E eu ressaltava que João jamais seria convidado para pregar, por exemplo, no Proclamai da Igreja do Pirangi, porque ele não se adequaria aos padrões pós-modernos das nossas igrejas, que muitas vezes está mais preocupada com a casca, com a embalagem, se o pastor está de paletó e gravata, do que com o conteúdo, com a essência, com a vida, com o caráter daquele homem de Deus. João é fruto de um milagre.
Você sabe da história. João, eu tenho pensado, e hoje alguns irmãos aqui, após o sermão da manhã, disseram: pastor, prega essa série. Eu tenho pensado em pregar uma série sobre a biografia de João, a vida de João. É claro que preciso me aprofundar mais e ir atrás de obras de referência. Sempre que eu vou expor um texto, e principalmente a história de um personagem bíblico, é bom você pesquisar, estudar. Mas, à luz de uma leitura bem simples do Evangelho, nós vemos que ele é fruto de um milagre. Ele é alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ele é alguém que foi criado e viveu no deserto, como Lucas deixa muito claro, talvez entre a comunidade dos essênios. E é alguém que, apesar de ser filho de sacerdote, ele não vai exercer o sacerdócio no templo, com as vestes sacerdotais, com toda a pompa, o fausto luxo do templo de Jerusalém. Ele vai exercer um ministério profético no deserto, convocando o povo ao arrependimento. Eu não sei se você sabe a diferença entre sacerdote e profeta, mas eu queria trazer à sua memória. Ser sacerdote é a coisa melhor do mundo. Sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, que oferecia os sacrifícios diante de Deus em prol de si mesmo e do povo. O sacerdote era aquele que ficava no templo e que desfrutava, por exemplo, de benesses, morava em lugar separado, tinha uma parte da renda, das ofertas, era alguém que tinha o carinho do povo. O profeta é alguém que representa Deus diante do povo. O ministério do sacerdote, trazendo para os nossos dias, é o ministério do batismo, da ceia, é o ministério do casamento. Já pensou que coisa maravilhosa? Ministrar os sacramentos, fazer um casamento, um funeral. Mas o ministério do profeta, quando a gente olha para o texto do Antigo Testamento, é que o profeta era aquele que se levantava num tempo de crise. Quando a nação estava em crise, quando o reino estava em crise, quando a religião estava em crise, Deus usava os profetas. E geralmente os profetas não vinham engomadinho, arrumadinho, eles vinham da forma mais exótica possível, porque eles eram os homens da hora, e se levantavam e punham o dedo na cara dos sacerdotes, dos reis, das autoridades, do povo, e chamava o povo a consertar a vida diante de Deus. Daí, uma coisa é ser sacerdote, outra coisa é ser profeta. Sacerdote geralmente não perdia a cabeça. O profeta, provavelmente, ele estava sabendo que após o seu ministério, após as suas mensagens, ele poderia perder a sua própria vida. Então, João é algo assim que nos encanta. Porque João podia ter escolhido uma vida fácil, de sacerdote. Ele é filho de sacerdote e legitimamente ele poderia exercer o sacerdócio. Mas Deus o enche do seu Espírito Santo para ser um arauto, o precursor do Rei dos Reis, para ser alguém que vai na frente, abrindo caminhos, picadas, para o Rei dos Reis passar, apresentando o Rei dos Reis. Ele é o precursor do Messias. Ele é alguém que se levanta num tempo de crise na nação de Israel, onde a nação de Israel está oprimida pelo Império Romano, onde da política à religião está tudo corrompido. Tudo corrompido.
Lucas deixa isso mais claro no capítulo 3, a corrupção que existia, não só no aspecto político, do império à província, mas no aspecto religioso, a ponto de, nesse tempo aqui, ter 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, quando, pela lei, pelo Antigo Testamento, só existia um sumo sacerdote. Mas como a religião estava prostituída, então havia uma união aqui entre Anás e Caifás, sogro e genro, e os 2 estavam exercendo o ministério de sumo sacerdote. Pois bem, João é esse homem, cheio do Espírito Santo, profeta de Deus, que se levanta, que ergue a voz. Ele é uma voz, ele não é um eco, ele é uma voz que clama no deserto. Nas palavras de Jesus, ele é o maior homem que já existiu. Nenhum homem nascido de mulher foi maior do que João. Por quê? É claro que é certo Jesus, mas foi o próprio Jesus que falou: dentre os nascidos de mulher, nenhum homem é maior do que João. Por quê? Porque, como eu dizia pela manhã, e eu concordo com o reverendo Hernandes quando ele usa essa ilustração, João é uma dobradiça na história. João é aquele que fecha as cortinas do Antigo Testamento e abre as portas do Novo. João é o único homem que está nesses 2 períodos da revelação. Ele fecha a antiga aliança e abre a nova aliança. Ele é um representante dos profetas veterotestamentários que profetizavam a respeito do Messias que haveria de vir, e ele é o profeta que viu esse Messias que ele profetizou. Então, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, porque ele é essa dobradiça, ele é esse arauto do rei, ele é aquele que profetiza sobre o Cordeiro de Deus e vai ter o privilégio de ver o Cordeiro, de batizar o Cordeiro e de sair de cena, porque agora é a vez do Cordeiro de Deus exercer o seu ministério. Pois bem, como eu disse, nós já fizemos a exposição da primeira parte desse texto. Na primeira parte eu chamei a atenção para o homem, o mensageiro. E olha para a vida dele. Olha para a sua maneira de ser, para a sua postura. Olha para o seu perfil, que, como eu disse, foge aos nossos padrões, mas que a gente precisa aprender a não julgar pela embalagem, mas pela essência. Pela essência. Segundo, eu chamava atenção para a mensagem. E eu destaquei um aspecto da mensagem pela manhã. João pregava arrependimento, batismo de arrependimento, mudança de vida, transformação. E é curioso isso, porque depois de 400 anos de silêncio profético, um pastor se levanta, um pregador se levanta, e ao invés de falar sobre sucesso, bênçãos, prosperidade, ele vai falar sobre arrependimento, mudança de vida. E arrependimento é a palavra do Evangelho. É tanto que João pregou arrependimento, iniciando o seu ministério de pregação. Jesus, no capítulo 4, inicia o seu ministério de pregação falando sobre arrependimento. Em Atos, capítulo 3, Pedro, iniciando o seu ministério de pregação, prega sobre arrependimento. Ou seja, toda a Bíblia e a história da igreja está pautada nessa mensagem: arrependei-vos. Arrependei-vos. E eu dizia: você já se arrependeu dos seus pecados, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu não estou perguntando quanto tempo de presbiteriano você tem, porque neste sentido aqui, o tempo de presbiteriano que você tem não vale absolutamente nada, tem nada a ver. Eu não estou perguntando se você é reformado ou não reformado, calvinista ou arminiano.
Eu não estou perguntando se você foi batizado na infância por aspersão ou se você foi batizado quando adulto por imersão. Eu não estou perguntando se você é diácono, presbítero, pastor, líder de escola dominical, professor, ministro de louvor. Eu estou perguntando, quando você se olha no espelho, você vê que houve arrependimento na sua vida, mudança, transformação na sua vida. Você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ou você simplesmente mudou de placa de igreja? Antes você ia para a missa, hoje veio para o culto. Mas um fenômeno que não existia antigamente e hoje é comum, é que antigamente você tinha católicos praticantes e não praticantes. Mas não se falava isso de crente, de evangélico. Mas hoje nós temos pessoas que se dizem crentes, evangélicas, não praticantes, que não frequentam igreja, que não é fanático, que não é religioso, que vive igual a turma do mundo, mas se diz crente em Jesus Cristo. A mensagem dele é arrependimento. Mas como eu disse, a palavra nesta noite vai focar mais profundo na mensagem de João. Porque ele não prega só arrependimento. Ele vai pregar outras coisas. E o terceiro ponto que eu destacava era a questão dos ouvintes. A multidão, soldados, publicanos, fariseus, saduceus, o próprio rei Herodes. É curioso quando a gente olha lá no texto do Evangelho de Lucas, que o rei Herodes, mesmo tendo mandado prender João, ele ia ouvir João, porque ele gostava de ouvir, porque ele sabia que João era um homem de Deus. E isso depois de João dizer a ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João confrontou o rei. Mas o rei sabia que ele era sincero, honesto, um profeta de Deus, e gostava de ouvi-lo, Aí agora eu quero chamar a sua atenção para a gente poder desenrolar esse aspecto da mensagem de João. Porque quando você olha você olha aqui no início, ele diz: arrependam-se. Então, o primeiro aspecto da mensagem de João é esse aspecto do arrependimento, da transformação, da mudança de vida. O metanoia, a mudança de mente, de seu ser interior, uma mudança radical. Mas aí ele dá o fundamento disso. Ele diz: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Mateus coloca reino dos céus porque ele está escrevendo para judeus, e o judeu tinha muito medo de usar o nome de Deus em vão. Então, se você olha Marcos, Lucas, os demais evangelhos que foram escritos para gentios, a expressão é reino de Deus. Mas como Mateus está escrevendo para judeus, então ele usa a expressão reino dos céus. É a mesma coisa de reino de Deus. Ele está dizendo: o reino de Deus, o governo de Deus absoluto está próximo, está chegando. Era a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Então ele proclama o reino. Ele proclama essa, entre aspas, nova era, não no sentido que se diz hoje, mas essa nova dispensação, onde o reino de Deus, com a vinda de Jesus, está sendo implantado. E ele chama a nação de Israel, o povo, a arrependerem-se, porque o reino de Deus está chegando. E quando João está pregando essa mensagem de arrependimento, de mudança, de transformação, está pregando sobre o reino,
ele observa que vem no meio daquela multidão fariseus e saduceus. E é interessante quando a gente olha lá no texto de Lucas, o texto paralelo, que soldados fazem pergunta para João e ele responde: olha, vocês não dêem denúncia falsa, contentes com o salário de vocês, vocês mudem de vida. Os pecadores estão perguntando e ele responde, ele trata com eles. Mas quando ele vê os fariseus e saduceus vindo ao seu batismo, como é que diz o texto aqui? Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Isso aqui me assusta, meus irmãos, porque com o povão ele não disse isso, mas com os religiosos ele disse. E isso deve nos assustar e nos fazer pensar, porque a religião tem o poder de nos tornar pior do que as víboras, do que as serpentes, nos tornar pessoas venenosas, maldosas, astutas, capazes de sair de um culto onde se acabou de ouvir a palavra de Deus e tramar contra a vida do nosso próximo, do nosso irmão, na fé, que estava do nosso lado, participando da adoração ao Senhor. Estes homens não estavam ali preocupados com a palavra, esses homens não estavam ali buscando arrependimento, mudança de vida. Estes homens estavam ali querendo saber quem era João e procurando um defeito e procurando saber o que estava acontecendo, porque as multidões estavam indo para lá. E isso incomodou a elite religiosa de Israel. Porque esse homem cheio do Espírito Santo, com a autoridade da palavra de Deus, ele está pregando no deserto e as multidões estão indo para lá. E o sacerdote, com toda a pompa, com todo o luxo, com todo o fausto, as multidões não estão indo. Então isso causa inveja, isso causa problema seríssimo. Então quando ele vê os fariseus, os saduceus, os religiosos, ele diz: raça de víboras. Quem foi que disse que vocês podem escapar da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Porque aquele povo se dizia arrependido. O fariseu, a palavra fariseu significa ardente. Eles eram criteriosos, tanto os fariseus como os saduceus eram criteriosos em ler a lei, meditar, procurar os detalhes. Mas ao mesmo tempo eles eram hipócritas, eles não se arrependiam dos seus pecados, coisa nenhuma, eles não mudaram de vida. Eles eram uma coisa em público e outra completamente em secreto ou na vida diária. Então João olha para eles e diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Porque quem disse para vocês que vocês vão escapar do juízo vindouro? Do juízo que há de vir? Meu irmão, isso aqui é um alerta para nós. Você está achando que porque você é batizado na igreja, porque você é membro da igreja, porque você foi batizado pelo pastor Enoque ou por qualquer pastor, você vai escapar do juízo final? Você vai deixar de prestar conta diante de Deus? Você está achando que porque você exerce o ministério na igreja há tantos anos, isso vai livrar você do tribunal? Claro que não. O que vai livrar você do tribunal é se a sua vida foi transformada em Cristo Jesus. Se houve arrependimento, mudança, conversão, transformação na sua vida. Onde é que estava o problema deles? E por isso que eu estou aplicando. João diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Olha o que essa turma estava dizendo para João. Que história é essa, João?
Você está pregando arrependimento, mudança de vida, confissão de pecados para nós que somos filhos de Abraão? Nós pertencemos à aliança, ao pacto que Deus fez com Abraão. Nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. Que história é essa? Aí João diz: não pensem, não comecem a dizer sou filho de Abraão, porque eu digo a vocês que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João está querendo dizer para aquele povo? Cuidado com essa ideia de que porque você tem o sangue de Abraão, você está livre do juízo final, você está livre de uma condenação eterna. Aplicando para nós, cuidado, meu irmão, não é porque você é filho de crente que você é crentinho. Não é porque você é casado com crente que você é salvo. Cuidado, muito cuidado. Então João diz: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí, se ele falou do juízo, da condenação, ele vai apertar mais um pouco. E é esse o foco da nossa mensagem. Porque João pregou arrependimento, João pregou o reino de Deus, mas ele agora vai falar da condenação eterna, do juízo. Ele vai dizer para aqueles religiosos, e agora é para religioso: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Você já pensou que mensagem? Que pregação? É esse tipo de pregação que o povo quer ouvir? Que o povo gosta, que o povo bate palma? É esse tipo de mensagem que as grandes igrejas, as igrejas chiques do nosso país, querem que os seus pastores preguem? Claro que não, irmãos. Alguém já disse que em muitas igrejas não se paga o pastor, se compra. A liderança e parte da igreja diz: olha, pastor, nós pagamos o seu salário e pagamos muito bem, você só vai pregar aquilo que seja bom para nós. Você não pode confrontar o auditório. Você não pode pregar uma mensagem dura. Irmãos, às vezes eu vou pregar em algumas igrejas. É raro isso, mas acontece. Pastor, traga uma palavra assim, devocional, inspirativa. Amém, irmãos. Nós precisamos sim de palavras inspirativas, de consolo, de conforto. Precisamos. Mas o que pode estar por trás disso? É não confronte o auditório, porque senão vou perder membro. Porque senão aquela família, ou aquele irmão, ou aquela irmã que está assim, vai sair da igreja, eu vou perder a arrecadação, o dízimo da igreja. João chega, meus irmãos, depois de 400 anos, e vai falar sobre juízo final, o machado que está posto à raiz das árvores. E ele diz: toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que árvore ele está falando? Aqueles ouvintes. Os fariseus, os saduceus, os religiosos. Ele acabou de dizer: produzam frutos dignos de arrependimento. E se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, eu quero dizer para vocês que já tem um machado preparado para cortar essa árvore e jogar no fogo. Ou seja, vocês estão condenados. Como essa mensagem precisa ecoar nos 4 cantos do nosso país. Porque, meus irmãos, o que nós estamos vendo na nossa nação é terrível.
Alguém já disse que as nossas igrejas estão mais conhecidas pelos seus escândalos do que pelas suas virtudes. Já existem empresas que, se você se dizer crente, cristão, você já perdeu o emprego porque não quer contratar crente. Dizer que é líder, que é pastor, que é crente hoje, meu irmão, é sinônimo de caloteiro, de trambiqueiro, de enganar o povo. Há muita gente na nossa nação precisando ouvir essa palavra. Meu querido, produza frutos dignos de arrependimento. Dê sinal de conversão na sua vida, meu irmão. Eu não estou vendo sinal de conversão na sua vida. Mudança de vida. Você está vindo para o culto, meu querido, mas não está mudando você. E sabe por que você tem que fazer isso? Porque senão o machado já está posto à raiz das árvores. E Deus vai cortar e lançar no fogo. Aí João continua. E ele continua com um texto que é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Que quando a gente está pregando expositivo, você não tem como pular. Porque João vai falar agora sobre batismo com fogo. E a questão é, o que é o batismo com fogo? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. E se você ler 10 comentaristas, tem 15 interpretações. Para você ver como o textozinho é fácil. Mas olha como é que ele diz para a gente procurar entender aqui. Eu vou dizer as linhas básicas que existem, vou dizer qual é a minha, que eu defendo, não estou só, e você pensa, reflete. Ele diz assim: e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. O que isso significa? O que João está dizendo aqui? É a pregação de João, é a mensagem de João. Primeiro a gente precisa olhar para esse texto e ver que João está fazendo aqui um contraste. Havia um apelo da multidão para que João dissesse que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Todo mundo queria saber a identidade de João, e ele vai dizer: não, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz. Eu aponto para ele, eu não sou a luz, eu aponto para a luz, a verdadeira luz que ilumina o mundo. Ele aponta para o Cordeiro de Deus. Então aqui João vai fazer um contraste entre ele e Jesus, entre ele e o Messias que viria. Ele está apontando para Cristo. E esse maior homem nascido de mulher, ele vai falar sobre as suas limitações e a limitação do seu ministério, e vai falar sobre a perfeição de Cristo e do ministério de Cristo, como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João diz assim para aquele povo: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, para mudança de vida. O batismo de João era um batismo simbólico, onde você estava fazendo um trato ali diante de todo mundo, de que você iria mudar de vida, arrepender-se dos seus pecados. E aí você era batizado, e isso era um compromisso público, de que a partir daquele dia você era um homem novo, uma mulher nova. Aí João diz: eu simplesmente batizo com água, mas há alguém que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, de carregar as sandálias.
ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí os teólogos se perguntam, que batismo é esse? Porque você tem aqui o contraste entre João e Jesus. João como aquele que está exercendo o ministério, mas que é um ministério limitado. Jesus como aquele que tem um ministério perfeito, completo. E também ele está fazendo um contraste entre o seu batismo, que é o batismo com água, e o batismo de Jesus, que é com Espírito e com fogo. A pergunta é, que batismo é esse? A primeira linha de interpretação é a linha do próprio reformador João Calvino, onde Calvino diz o seguinte: a ideia aqui, desse contraste que está sendo feito, é que João estaria dizendo assim, olha, eu sou limitado, eu batizo com água. Em outras palavras, eu faço uso pura e simplesmente do símbolo. Qualquer pastor, qualquer líder, ele ministra os sacramentos e a única coisa que ele pode lidar é com o símbolo, é com o material. Então eu batizo alguém, eu dou a ceia para alguém, mas eu tenho um limite, porque eu sou um ser humano falho. Então eu simplesmente batizo com água, mas eu não tenho nenhum poder, nenhuma interferência. Simplesmente eu lido com o símbolo exterior. Só que esse símbolo exterior, o batismo com água, por exemplo, ele está falando de uma graça interior, de algo que acontece lá no espírito, no coração do batizado, a regeneração. E aí, só Deus, só Jesus. Está dando para os irmãos entender? O que Calvino pensa sobre isso é o seguinte, é que João está falando do símbolo, do ato do batismo, que o sacerdote, o pastor, o líder, ele simplesmente, pela sua limitação humana, ele só vai até o símbolo material, a água que é derramada ou os elementos da ceia. Mas o Senhor Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, ou seja, é aquele que faz a obra que o símbolo representa. A mudança de vida não está na água, não está no pastor, não está na liderança, está na ação interna do Espírito Santo naquele coração, que só Jesus pode fazer. Só Ele batiza com o Espírito Santo, que ele entendia que é sinônimo da regeneração, do novo nascimento. Ou seja, eu batizo uma criança, mas eu não tenho o poder de tornar aquela criança uma nova criatura, porque eu só tenho autoridade sobre o símbolo externo, material. Mas o Senhor Jesus, ele pode fazer com que aquela criança seja regenerada naquele ato do batismo, batizando ela com o Espírito Santo, transformando a vida dela. Pastor, e o fogo? Aí, aqueles que seguem essa linha de Calvino, de que está fazendo esse contraste entre o símbolo e a questão da eficácia do sacramento no coração, entende que fogo aqui, a ideia é que quando o Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo no ato da regeneração, nós também somos batizados com fogo. Fogo aqui no sentido de purificação do nosso ser. O Espírito Santo, quando o Senhor nos batiza, Ele também batiza com fogo. Esse fogo que nos purifica, que tira a escória, que vai nos santificando a cada dia. Então, muitos teólogos reformados, por exemplo, o próprio pastor Hernandes, no seu livro Batismo com Fogo e nas suas exposições, ele defende essa linha de Calvino, de que aqui está fazendo o contraste entre o símbolo
e o ato real no coração, e batismo com o Espírito Santo e com fogo são sinônimos. Ou seja, é uma coisa só que acontece no ato da regeneração. É quando o Espírito Santo vem e salva aquela pessoa e inicia-se ali um processo de purificação. É como um fogo que está purificando o metal que está cheio de escórias e tudo mais. Essa é uma visão. A outra visão, também de teólogos reformados, de linha tradicional, reformada, é de que, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós estamos vendo 2 batismos, não um batismo. Não é sinônimo. E a primeira coisa é que esse batismo aqui com o Espírito Santo é um batismo que, por exemplo, os pentecostais, a Assembleia de Deus e alguns pentecostais, veem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Ou seja, após o ato da regeneração, do novo nascimento, e é claro que ninguém nasce de novo, ninguém é convertido senão pelo Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, os apóstolos tinham o Espírito Santo, mas existem teólogos pentecostais e também tradicionais, que é o que eu vou falar, que entendem que batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, um ato pós-conversão. E o que seria isso? O batismo com o Espírito Santo seria um revestimento de poder para você proclamar o Evangelho com autoridade, com eficácia. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem que quando João fala isso aqui, é claro, só abrindo um parênteses, os pentecostais defendem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, e eles vão defender também, e aqui é onde está a questão que nós não concordamos, que a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo, desta segunda bênção, é que você fala em línguas. Então, a prova de que você recebeu um revestimento de poder, um batismo com o Espírito Santo, é que você fala em línguas. Nós entendemos, aqueles que seguem a linha da segunda bênção, mas não essa linha de que você recebe o dom de línguas como prova. Nós entendemos que você recebe esse revestimento de poder para proclamar o Evangelho, com autoridade, com poder, com ousadia, nessa ação do Espírito Santo de Deus. Então, eu creio nessa linha aqui. Até hoje, eu não consigo seguir a linha de Calvino nesse aspecto. Eu vou mais para essa linha aqui, de que batismo com o Espírito Santo, e aí Dr. Martin Lloyd Jones segue essa linha, muitos teólogos puritanos, reformados também, seguem essa linha. É uma segunda bênção. É uma segunda experiência. Você nasceu de novo pelo poder do Espírito, mas você precisa desse revestimento de poder na sua vida em determinados momentos da sua história. Isso vai acontecer segundos pós-conversão, anos depois da conversão, mas em algum momento você precisa desse revestimento de poder para proclamar, para falar. Você já viu isso? Deixa eu fazer essa observação aqui para talvez ficar mais claro. Você já viu, por exemplo, alguém que vem cantar um hino, e ele canta o hino como nós cantamos aqui? Nada acontece na igreja. Aí vem outra pessoa e canta o mesmo hino, e muitas vezes o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja. Você já viu um pastor pregar, nada acontecer, o coração não arde? Aí chega outro pastor, às vezes simples, humilde, mas quando ele abre a boca, é algo assim especial, tem algo diferente ali. Seria esse revestimento do poder do Espírito Santo, esse batismo que nós precisamos buscar na nossa vida. E quando eu estiver expondo Efésios aqui, eu vou tratar melhor sobre isso, porque ele trata sobre isso, lá no capítulo 1 de Efésios, versos 13 e 14, o selo do Espírito. Esse batismo com o Espírito Santo seria aquele momento em que você é selado com o Espírito.
E Martin Lloyd Jones e outros teólogos diziam, é uma experiência pós-conversão. Os discípulos já tinham o Espírito, já eram convertidos, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre eles de forma profusa, e encheu eles, e eles saíram para proclamar. Pedro, que antes era medroso, agora se levanta com autoridade para pregar a palavra de Deus. É esse batismo, esse revestimento de poder que nós precisamos. Mas aí, e o fogo? Então, se na primeira linha, batismo com o Espírito Santo e com fogo são sinônimos, e aí o fogo seria símbolo de purificação, nessa segunda linha, esses teólogos, e eu acredito que está correto, pelo contexto, eu vou mostrar, eles entendem que aqui trata-se de dois batismos, porque o texto é claro. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E qual seria a ideia aqui? É só você olhar o público para o qual João está falando. Ele está falando para a multidão, alguns que estão se arrependendo dos seus pecados. Esses são batizados com o Espírito Santo, são transformados, vão ter a vida transformada. Mas ele também está falando para os fariseus, para os saduceus. E para os fariseus e os saduceus, o que ele acabou de dizer? O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí ele abre um parênteses e fala desse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, aqueles que se arrependem são batizados com o Espírito Santo. Seja no ato da conversão, se você defende assim, seja pós-conversão. Aqueles que não se arrependem, os fariseus, os saduceus, eles são batizados não com o Espírito Santo, mas com fogo. Então, fogo aqui seria símbolo de juízo, de condenação. E por que eu acho que essa interpretação está correta? E é claro que eu não estou só nisso aqui. Existem teólogos e mais teólogos. Porque o contexto está deixando claro a ideia. O contexto anterior, do machado à raiz das árvores, e o outro versículo seguinte. Como é que diz o outro versículo agora? Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Está dando para os irmãos entender? Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Você só pode interpretar um texto dentro do seu contexto. Então, nenhum problema. Se você segue a outra linha, ok, há espaço. Não é tão simples assim a discussão. Mas essa segunda linha também faz sentido. E para mim faz mais sentido por causa do verso anterior e do verso seguinte, que está falando de fogo não como bênção, não como purificação, mas o fogo que queima a árvore, que queima a palha, o fogo que é símbolo de juízo. Então, uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, que vai nos revestir de poder para proclamar o Evangelho. Outra coisa é ser batizado com fogo, que é símbolo de juízo, de condenação. Ou seja, não quero assustar você não, meu irmão, se você já fez essa oração ou está fazendo. Mas se essa interpretação estiver correta, cuidado quando você diz assim, Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, que talvez você esteja pedindo juízo. Se for purificação, amém. Mas você está vendo qual é a pregação de João? E aqui eu concluo, meus irmãos, com algumas lições para nós. Independente da linha que você vai seguir de interpretação sobre o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Mas qual é a aplicação que eu faço desse texto, da mensagem de João, da pregação de João, para a nossa vida? Primeiro,
Meu querido irmão, minha querida irmã, nunca esqueça isso. Evangelho é coisa séria. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a exposição da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está sendo proclamada com fidelidade, como João estava proclamando, ela tem duas coisas que ela faz inevitavelmente. Ela salva e ela condena. Mas ela nunca volta vazia. É porque a gente só dá ênfase a salvar. A gente só acha que o Espírito Santo usou o pastor e falou quando 10 pessoas levantaram a mão e se converteram. Mas se o pastor pregar e 50 foi embora, você vai dizer que aquele pastor não é de Deus. Mas em João 6, Jesus fez um sermão e tinha muita gente ali. E quando ele terminou, só tinha os 12 na frente dele. E ele ainda disse assim: e vocês não querem ir embora também não? Em outras palavras, o que eu quero dizer para você: não olhe para a pregação da palavra de Deus de qualquer maneira. Isso aqui determina o destino da sua alma, da sua vida. Isso aqui não é um discurso acadêmico. Isso aqui não é uma peça de retórica, uma palestra que você vai para admirar o palestrante. Isso aqui não é o show de Roberto Carlos. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E essa palavra, ela pode salvar você ou condenar você, vai depender da sua atitude para com ela. Segundo, meu querido, minha querida irmã, existe sim um juízo final. Independente da sua visão desse texto, mas João está deixando muito claro que existe sim um juízo final e que vai pegar aqueles que não se arrependeram, que não dão frutos de arrependimento, que não tiveram a sua vida transformada. Pense nisso, meu querido. Porque se você pensar nisso, você não vai brincar com a sua fé, com a sua vida. A vida passa muito rápido. Nós não sabemos o que será do nosso amanhã. Então, em nome de Jesus, lembre-se, um dia você vai estar diante do tribunal de Deus, prestando conta da sua vida. E que nesse dia, você não seja essa palha que vai ser jogada ao fogo. Que você não seja aquele que vai ser preterido, colocado de lado. Mas que você chegue ali com as vestes brancas, resplandecente. Que você chegue ali lavado no sangue de Jesus Cristo. Pecador sim, mas um pecador redimido, transformado, que teve a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Não brinque com o juízo final. Diz que tinha um cristão e um ateu conversando. E o ateu disse assim: rapaz, e se tudo que você pensa aí não for verdade? De repente morreu, acabou. A vida é só material. Morreu, acabou. Ficou ali. Aí o cristão disse assim: para mim não vai fazer diferença nenhuma. Porque se é só matéria, eu vou morrer e vou ficar ali, vai ser decomposta aquela matéria, acabou minha existência. Agora eu pergunto para você, e se o que eu estou pregando para você for verdade? E quando você partir dessa vida para outra, você abrir os olhos diante do juiz de toda a terra, e você for para o inferno, o que você fez da sua vida?
é um salto no escuro. Então, cuidado para você não duvidar do juízo. E a terceira aplicação que eu vejo nesse texto. Já falei aqui algumas vezes em pregações, e eu quero dizer isso, irmãos, por favor, nem de longe deturpe o que eu vou dizer agora, achando que eu estou me colocando aqui nessa posição. Eu sei dos meus limites, eu sei da minha limitação. Mas, meu querido irmão, você que está aqui, você que está assistindo, dê graças a Deus quando tem um João Batista na sua vida. Dê graças a Deus quando o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, levantou um João Batista para cuidar da sua família, para pastorear a sua igreja, para confrontar você, para dizer para você o caminho certo, que muitas vezes dói, é ruim, eu sei. Você sai da igreja, naquele dia que você sai da igreja assim, se pudesse bater no pastor, você batia. Mas uma das coisas que a gente se alegra em ver o ministério de João é que mesmo após 2000 anos do seu ministério, da sua morte, perdeu a cabeça, mas não perdeu o legado, a história. O próprio rei dizia, é um profeta de Deus, é um homem de Deus. Então, se você tem um homem de Deus na sua vida, agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor por aquele que lhe confronta. Seja um irmão, uma irmã, um parente seu, que lhe confronta com a palavra e que diz, você precisa mudar. Você precisa mudar. Eu falei de manhã que a gente precisa ter cuidado para não estar se importando com a vida dos outros, especulando a vida dos outros. Mas tem coisa que não é especular a vida dos outros, é que o irmão está indo para o abismo e você não ama se você não alerta. Por favor, meu irmão, eu queria deixar isso aqui para a igreja. Se você olhar para mim e ver que eu estou me desviando da palavra, do evangelho, dos princípios do reino de Deus para o meu ministério, se você me ama de verdade, se você gosta de mim como seu pastor, como irmão em Cristo, tenha coragem de chegar para mim, não diga para os outros não, chegue para mim e diga, pastor, o senhor está precisando refletir sobre isso aqui, cuidado com isso aqui. Isso é amor. Não haja como alguns agem, que fica esperando uma falha no outro para expor, para tripudiar em cima daquele que está em falha. Haja como alguém que chega e se preocupa com o outro. Se preocupa. Todos nós precisamos de alguém que nos confronte. Se você vive só com iguais, meu irmão, por exemplo, o chefe de uma empresa, se ele não tem alguém na empresa que tem o nível dele, que tem acesso a ele está perdido. Porque os subordinados não vão ter coragem de apontar um erro dele, de mostrar onde ele está claudicando. E é assim na nossa vida. Se você só convive com gente que bate palma para você, que, oh, beleza, você, mesmo você errado, saiba que essa pessoa não lhe ama de verdade. A gente precisa de pessoas, agora é claro, não pode ser só essa pessoa que vive com um espeto direto, não mesmo. A gente precisa também de um assim que chama para tomar um cafezinho, para contar uma piada, a gente precisa. Mas também precisamos daquele que chega e dá uma espetada e diz, estou fazendo isso porque eu lhe amo de verdade, porque eu não quero que você se perca, porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu louvo a Deus e eu tenho liberdade de dizer isso. Eu acho que tem uns 10 anos, não tem, Damares? Que um dia você me chamou
Ele disse assim: pastor, eu tenho idade de ser sua mãe e eu queria lhe dar um conselho. E Damares me deu uma palavra na casa dela. Doeu, mas eu amo você, Damares, pela sua sinceridade, pelo que você fez naquele dia. É assim que a gente deve fazer com o outro, porque senão a gente vai vivendo a vida no automático, achando que está certo, que está bem, e não está. Nós somos muito rígidos para avaliar os outros. Quando nos avaliamos, a gente sempre tem uma reservazinha de desculpa. E é preciso alguém chegar e dizer: ei, cuidado. Reverendo Augusto Nicodemos disse que a mulher dele cumpre esse papel. Ele tem uma pregação que ele diz isso. Geralmente a mulher cumpre esse papel. Muito bem. A gente é que não quer ouvir. Ele disse que um dia terminou uma pregação, foi até num evento lá em Recife. Aí ele entrou dentro do carro, todo orgulhoso, todo, né? E aí, minha filha, o que você achou da pregação? Ela disse: já vi melhores. O balãozinho secou. Já vi melhores, você poderia ter sido melhor nisso aí. Como a gente precisa de gente assim, para dizer: olha, você pode ir mais, você pode fazer diferente. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que a mensagem de João, que a pregação de João nos inspire, nos transforme, e que durante essa semana nós venhamos dar frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor.